Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história que é fascinante e, vamos combinar, um pouco assustadora. A história de como a imagem do diabo, essa figura que todo mundo conhece, foi na verdade construída, inventada, lá na Europa medieval. E olha, não era só uma lenda para assustar criança não, hein? Era uma ferramenta cultural e política poderosíssima. Bora entender como isso aconteceu? Pois é, essa é a pergunta de 1 milhão, né? Por que raios uma sociedade inteira se daria ao trabalho de inventar um monstro, de dar um rosto, um corpo, uma história para algo tão aterrorizante quanto o mal absoluto? Para a gente sacar isso, a gente precisa voltar no tempo e investigar o que estava rolando na cabeça das pessoas na Idade Média. E olha só que exemplo maluco disso. Existe um manuscrito medieval gigante, o tal do Codex Gigas, que tem, pasmem, um retrato do diabo em página inteira. Pensa bem, não é um desenho no canto da página. É a página inteira de um livro que era uma fortuna na época, dedicada a essa figura. Isso não é um detalhe, é uma baita declaração, né? Essa imagem não estava ali por acaso só para assustar. Ela tinha um propósito muito, mas muito específico. E qual era esse propósito? Bom, em grande parte era político. Pois é, a figura do diabo não era só uma questão de religião, de fé. Era uma peça-chave no tabuleiro de xadrez da sociedade medieval. Pensa assim: existia uma espécie de acordo, um pacto não assinado entre a igreja e a nobreza. Era uma aliança super poderosa. A igreja chegava com a legitimidade divina, dizendo: Deus quer assim. E a nobreza vinha com a espada, com o poder na terra. Juntas, elas precisavam de um jeito bem claro de definir as regras do jogo, o que podia e o que não podia, quem era do time certo e quem era o resto. E essa divisão fica super clara aqui. De um lado, você tinha os agentes de Deus, os reis, o pessoal da igreja, a galera que era vista quase como santa, os representantes do poder divino aqui na Terra. E do outro lado? Do outro lado ficava a turma dos indesejáveis, pagãos, hereges, qualquer um que pensasse diferente ou não seguisse a cartilha. E para dar um rosto para toda essa galera, para unificar todos esses inimigos, quem eles usaram? Exato, o diabo. Essa frase aqui resume a ideia perfeitamente. O diabo é frequentemente apenas o outro. Ou seja, ele virou um grande saco onde se jogava tudo e todos que o poder queria excluir, marginalizar, controlar. Ele era a cara do inimigo, qualquer que fosse esse inimigo. Ok, então a gente já entendeu a função social, política, mas não era só isso. A criação do diabo também foi a resposta para um quebra-cabeça teológico gigantesco, um problemão que o cristianismo precisava resolver. E o problemão era esse aqui. Se Deus é 100% bom e criou absolutamente tudo, de onde é que veio o mal? Tipo, o mal com M maiúsculo. Para uma religião com um único Deus, não dava para dizer que existia uma outra força, do mesmo nível de Deus, só que do mal. Isso seria admitir dois deuses, o que era uma heresia danada. Então, os grandes pensadores da igreja precisavam de uma boa explicação para esse paradoxo. E a solução veio de um gênio, Santo Agostinho. A ideia dele é de uma elegância, é fantástica. Ele disse o seguinte: o mal não é uma coisa. Deus não criou o mal. O mal é a ausência do bem. Pensa na escuridão. A escuridão não é algo que existe por si só. Ela é simplesmente a ausência de luz. A ideia para o mal é a mesma. É uma falta, uma privação do bem. E aqui fica ainda mais claro. Se Deus é o criador de tudo o que é, a fonte do ser, da existência, o mal é o contrário. É uma corrupção, uma deficiência. É uma forma de não ser, entende? Não é uma batalha de igual para igual. O mal é como uma doença na criação perfeita de Deus, uma distorção. E aí vem a pergunta: mas como essa distorção acontece? A resposta de Agostinho é: por causa do livre-arbítrio. A culpa é da nossa liberdade de escolha, tanto a dos anjos, como Lúcifer, quanto a nossa, dos humanos. É essa liberdade que nos permite dar as costas para o bem, que permite que esse movimento defectivo, como ele chamava, aconteça. O pecado é basicamente isso, usar nossa liberdade para escolher errado. Beleza, então, temos uma solução teológica super sofisticada. Genial até, mas como é que se explica uma ideia complexa como essa para a população que, na sua imensa maioria, nem sabia ler? Aí que entram os meios de comunicação de massa da época. E essa mídia poderosa era a arte e as histórias. Pensa nas igrejas, nos sermões do padre, nos afrescos pintados nas paredes, nas esculturas.
Era ali que a teologia dos intelectuais chegava no povo. A arte pegou essa ideia abstrata de ausência do bem e transformou em algo concreto, visual e, principalmente, aterrorizante. A arte literalmente deu um rosto para o medo. E não era só um rosto, não. Eram vários. O diabo podia ser Lúcifer, o anjo bonito que caiu em desgraça, mas também podia ser um dragão soltando fogo, um inseto nojento e atormentador, ou uma besta gigante que comia as pessoas. Ele virou uma espécie de depósito para todos os medos e ansiedades que o povo tinha. Tudo que era ruim e assustador era ele. Tá, mas e hoje? Aquela imagem do diabo lá no Codex Gigas talvez não nos dê mais pesadelos. Mas o impacto disso tudo, o legado, continua por aí. A grande questão é, para onde foi esse monstro todo? Ele sumiu? Aquele monstro que assombrou a Europa por séculos, ele não sumiu, não. Ele só mudou de endereço, passou por uma transformação profunda. Ele saiu do mundo lá fora e veio para dentro da gente. Ele se tornou uma metáfora. Hoje, quando a gente fala dos nossos demônios, não estamos falando de uma criatura com chifres. O diabo deixou de ser essa figura externa para virar um símbolo dos nossos conflitos internos, da nossa psicologia. É isso que a gente chama de diabo interior. Não é mais uma força do além, é o monstro que a gente mesmo alimenta com as nossas culpas, nossos medos, nossas falhas. É uma herança direta daquela longa história cultural que começou lá na Idade Média. E esse talvez seja o ponto mais importante. Toda essa trabalheira medieval para definir o bem e o mal, para dar um rosto para o inimigo, isso não ficou lá atrás nos livros de história. Isso moldou a nossa cultura, os nossos valores, a nossa política. Está na raiz de como o Ocidente enxerga o mundo até hoje. E para fechar, fica essa provocação. Será que a gente realmente derrotou o monstro? Ou será que a gente só deu um nome novo para ele? Ele talvez não tenha mais chifres e um tridente, mas será que ele não continuou por aí, disfarçado nos nossos debates, nos medos coletivos e, quem sabe, bem aqui dentro? Fica aí a reflexão.